Fala galera, beleza? Mais uma aulinha de Delphi e hoje começando aí a sexta aula do nosso projeto da barbearia, beleza? Bom, continuando, né, nas ideias que a gente teve, a gente já fez aqui a nossa tela de cliente, a nossa tela de usuário e também, né, fez o acerto das nossas questões de enter e tal, o olhinho aqui, né, para mascarar a nossa senha e fizemos as inserções. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai para essa tela de alterações, tá? Então, dentro dessa tela de alterações aqui, eu já tenho uma coisa que eu vou tirar, que é o botão salvar, tá? Eu vou tirar o botão salvar aqui porque a gente não vai inserir algum campo aqui. A gente vai ou atualizar ou excluir. O salvar a gente já fez, que é essas telas aqui, né? E a de cliente e a de usuário. Então, dentro das minhas alterações, eu já vou tirar esse botão aqui e já vou acertar, né? Aqui a estrutura para ficar um pouco mais simétrica. Beleza? Então, feita essa pequena alteração já de cara, a gente tem que lembrar que a gente vai usar aqui os nossos painels, né? E dentro dos nossos painels, a gente já tem, dentro de uma rádio, configurada aqui, né? O quem vai aparecer e quem não vai aparecer, beleza? Então, feita, né, essa ideia, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer que a nossa grid também receba o cliente quando for cliente e usuários quando for usuários, tá? Dessa ideia, a gente tem que fazer aqui dentro do nosso data módulo, né? Só esperar ele carregar aqui. O nossa query do nosso usuário. A gente já tem a query cliente, mas ainda nos falta a query de usuário, tá? Então eu vou vir e vou criar, né, mais uma query para a gente poder colocar a nossa query de usuários. Então, vir aqui, dentro da nossa query, eu vou colocar o name dela, né? Óbvio, de query usuário. E também vamos pegar um data source, né? Aqui, para ligar a nossa query usuário. Então, vai ser ds usuário. Usuário. Tá? Feito isso, vou ligar aqui ao nosso query usuário. E agora eu vou fazer um select, né, que já está pronto aqui, do TB usuário. Se a gente selecionar, ele vai puxar tudo lá para a gente. Então, vou fazer aqui e vou dar um OK. Já vai mostrar OK. Botão direito, Fields Editor, e vou puxar todos os nossos dados da nossa query. Beleza? Feito isso aqui, ó, eu vou ativar e vou verificar se está ativado aqui no nosso dataset. Beleza? Então, com isso a gente terminou, né, de fazer a puxada de campos da nossa query usuário. Feito isso, então, a gente já tem a de cliente e agora também já tem o de usuário. Então, cliente e usuário. Bom, entrando dentro do nosso if, a gente vai verificar que se o int index for zero, então se ele escolher o zero, que é o cliente, a gente vai deixar o nosso, né, nosso painel de cliente visível e vai deixar o do usuário invisível. E vamos atrelar aqui também que o nosso dbGrid, né, que é esse cara aqui, ó, vamos colocar aqui dbGrid. Vamos colocar dbGrid funções, tá? Funcões. A dbGrid funcões vai receber dbGrid funções ponto data source, né? Vai receber o ds, faltou igual aqui, do cliente, tá? Por que que não está dando certo aqui? Porque a gente não colocou, né, o unit ainda. Então, os units data model, tá? Agora, a gente apertar aqui ds, vamos ver. Não está pegando ainda, vamos ver se tem alguma forma, alguma coisa que ele não está pegando, talvez ele não esteja, né, ainda
atualizado, então vou vir aqui no data módulo e vou pegar aqui só o nome mesmo, DS cliente, tá? Vou vir em alterações, lá onde nós estávamos, e vou pegar DS cliente, tá? Ele não está pegando ainda, então vamos entender por que ele não está pegando ainda aqui. Vamos dar o play, que ele já vai dar o erro pra gente aqui, ó. É que a gente não pode fazer a alteração porque ele não está reconhecendo então o nosso DS cliente, né? Então, para isso a gente tem que verificar por que ele não está reconhecendo o nosso DS cliente dentro do nosso módulo de alterações, né? Então, para isso vamos ver aqui data módulo, né? Ele já está no uses. Vamos colocar aqui para cima, colocar o vírgula e aqui embaixo eu vou tirar esse uses aqui, tá? Perceba que ele ainda não acha, né, o DS cliente. Então, se eu, por exemplo, tentar usar uma query aqui, né, ó, dm, ponto, tá achando sim, que pode ser que está dando erro aqui. Vamos colocar então dm.ds cliente. Agora sim, ele achou, né? A gente pegou do módulo, né, que é o nosso data módulo aqui, ó, que tem o nome de dm, tá? Então agora a gente achou nossa questão, tá? Feito isso, aqui, ó, a gente já definiu que quando for cliente, ele vai puxar o cliente. E agora aqui embaixo, né, a gente vai fazer o dm.ts, só que não é cliente agora, a gente quer o usuário, tá? Vamos ver se a gente colocou o nome certo, né? Aqui tá até errado aqui, ó. É ds, tá? Então, ds usuário, se eu ver aqui, ds usuário, ponto e vírgula. Perceba que ele não deu erro, né? Aqui ds usuário, ds usuário. Então, quando eu dar o play aqui, ó, e for verificar lá nossa tela de alterações agora, quando eu apertar em usuário, ele já mostra pra gente aqui a nossa query, né, de usuários. E quando eu apertar em cliente, ele já mostra pra gente a nossa query de clientes. Beleza, mas vocês viram que quando eu abrir, né, ele não aparece nada. Então a gente tem que fazer no form, né, no create, pegar esse cara aqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui dentro do meu form create, tá? Do meu alterações, botão eventos, e aqui no meu form create eu vou colocar abaixo desse cara aqui, ó, que a minha grid já vai por padrão receber o cliente, porque lembre-se que quando a gente já entra no cliente, beleza? Então feito isso, ADM 1, opa, a gente coloca, ele já entra agora com o cliente, né? Então cliente, usuário. Então agora, ó, perceba que a gente já consegue, né, fazer aí a visibilidade, né, mostrar para o nosso cliente quais são os clientes deles, quais são os usuários, enfim, tá? Feito isso, então, o que que eu quero fazer? Quando eu clicar aqui, ó, pum, se ele for usuário, eu vou fazer com que ele mostre todos os campos aqui, tá bom? No caso, né, ele vai mostrar o login e a senha, beleza? Então vamos fazer isso. Dentro, né, dentro aqui da nossa query, perdão, da nossa dbgrid, eu vou fazer o quê? Dentro do evento do onCellClick, tá? Que ao clicar na célula, ele vai fazer uma determinada questão, beleza? Então vamos lá. Então aqui, agora a gente tem que definir exatamente o que a gente quer. Primeiro, a gente tem que saber qual é a grid, né, que a gente escolheu, se é cliente ou se é usuário. Para isso é fácil, a gente vai fazer if, vai pegar praticamente aquele if, né, que já está pronto daqui do item index. Então eu vou copiar ele. Se ele for zero, então eu vou por begin end, eu vou fazer o quê?
que a minha dbgrid não, perdão, a minha EDT, vamos ver quais são os campos ali do cliente. Ó, deixa eu só comentar esse cara aqui para a gente poder ver a tela. ADM1. Então, quando a gente clica aqui, é o indicado, o nome, o CPF e o telefone. Então, a gente vai fazer por ordem, tá? Indicado, nome, CPF e telefone. Então, a gente vai fazer aqui que nosso edt.indicado.text, ele vai receber o quê? O field, né, com relação ao indicado. Então, se eu vier aqui, ele vai dar erro de novo porque eu esqueci de fazer aqui o tratamento. Vamos lá buscar esse indicado ADM1. Se eu vier aqui no cliente, o nosso indicado, ele nem mostra, tá vendo? Ó? Porque dentro da tabela de cliente, a gente tem telefone, CPF e o nome. Então, a gente não vai conseguir puxar agora. Então, vamos fazer daqui a pouquinho, tá? Vamos pegar esse cara aqui e vamos fazer o do nome. Então, edt nome.text vai receber quem? Vai receber o dbgrid, né? dbfunções.fields. E aqui que vem o pulo do gato, tá? Porque é aqui que a gente define, né, qual é o campo que a gente vai definir. Se a gente pôr 1, vai ser o campo 1. Se a gente pôr fields, tá? Se a gente pôr 2, ele vai pegar o 2. E como que eu vejo isso? É simples, gente. Aqui, ó, vou comentar de novo. Quando a gente pega aqui dentro do nossa grid, ele tem as nossas colunas, né? E cada coluna dessa é uma grid. Eu demonstro isso na aula de grid que tem aí no nosso canal, tá? Deixa eu colocar a senha certa. Quando eu ponho aqui, ó, tá vendo? ID CLI, nome CLI, né? CPF CLI, TEL CLI. Cada um deles corresponde a um field, a uma coluna. Então, se eu quero 1, né, eu pego o nome. Se eu quero 0, eu pego o ID. Lembrando que índice sempre na informática começa no índice 0, tá? Então, índice 0, índice 1, índice 2 e índice 3, tá? Tendo isso em mente, então, a gente vai vir aqui no código, o nome vai ser o índice 1, né? A gente vai fazer isso com todos os campos, então, edt telefone.text vai receber quem? É a mesma coisa, tá? A gente vai receber a nossa grid, os campos e o value definidos por ele. Então, vou fazer edt cpf.text também receber a mesma ideia. Só que aqui, né, não vai ser o 1, vai ser o 2 e o 3. Feito isso, quando eu clicar ali, ele já tem que mostrar para mim nas edits os valores que eu quero. Olha lá. Provavelmente a gente inverteu, né, os campos de telefone com o CPF. Então, o 1 é o CPF, o 2 é CPF e 3 é cliente. A gente tem que inverter lá, que a gente inverteu. Mas perceba que ele já está puxando aqui. Vamos fazer lá então. Aqui o 3 e aqui o 2. É legal para vocês deixarem ele mais visível, acertar aqui também, né? Porque aí fica em ordem e a gente não se perde, beleza? Feito isso, ADM1, a gente vê aqui que quando a gente clica, agora ele já autocompleta lá a nossa grid. Beleza? Provavelmente aí não tem nada, né? Por isso que ele não está trazendo nos outros campos aí. Beleza? Ok, Jesper, mas e aí? E agora que a gente não tem um indicado? A gente quer saber quem que indicou esse cara. Beleza, né? Se a gente for no nosso banco de dados, a gente tem, né? Select, asterisco from, TB indicações, no qual a gente vê quem indicou quem.
né? Agora gerou um problema aqui, a gente vai ter que consertar isso. Porque a gente indicou, a gente puxou o cara, né? A gente indicou a Amanda aqui, mas a gente não sabe para quem indicou. Então a gente vai ter que alterar essa tabela aqui. É legal que a gente já faz com vocês, né? A gente vai alterar essa tabela colocando mais um campo aqui, ó. Porque a gente precisa saber quem é o cara que a gente está adicionando, né? A gente precisa saber, o Jonas, ele indicou quem? Ele indicou ele mesmo, porque se a gente for na tabela de clientes, o Jonas, eu vou até pegar as duas, ó, né? O Jonas, ele é o 1. Então, ele não é que ele indicou ele mesmo, né? Então, tá faltando um campo aqui na nossa tabela de indicações, onde a gente fala de fato quem a gente está indicando. Então, por hora, a gente lá no nosso Delphi, a gente não consegue, né, fazer essa busca, beleza? Bom, por hora vamos deixar assim e vamos já fazer a parte de usuário, tá bom? Vamos fazer a parte de puxada do usuário, porque aí a gente termina essa aula e na próxima aula a gente trabalha só com essa parte de indicação, que vai ser uma aula um pouco mais extensa, porque a gente vai ter que alterar banco de dados, a gente vai ter que mexer um pouco, talvez, aí na parte de execução de queries, tá? Então vamos fazer aqui na parte de usuário, beleza? Bom, feito aqui então essa parte da questão da pegada do cliente, a gente vai vir aqui com o else, né? Como a gente só tem dois, begin e end, vamos tirar aqui o ponto e vírgula para dar erro, e a gente vai fazer a mesma ideia. A gente vai fazer, só que agora, de fato, com login e senha, que é os únicos dois, né? Que a gente precisa. O EDT repete senha, a gente não precisa, porque vai ser utilizado para depois fazer a verificação e a gente fazer a atualização do campo, beleza? Então a gente vai fazer aqui EDT senha, nome, perdão, é login, né, gente? Login.text. Ele vai receber quem? O nosso dbg função ponto field agora dentro desse field tem a nossa lacuna que a gente vai saber ponto value, né? Esse daqui a gente já sabe, né, que é o 1. Ah, Jesper, como você sabe que é o 1? Porque geralmente, como a gente usou padrão, né, se a gente vir aqui em TB usuário, a gente sempre vai ter o ID como primeiro. Então o ID sempre vai ser o 0, né? Então a gente vai ter o login como 1 e o senha como 2, tá? Então eu vou fazer a mesma ideia aqui, ó, edt senha.text vai receber aí o nosso dbg função.fields, só que agora ao invés de ser o 1, vai ser o 2. Beleza? Então feito isso, quando compilo agora, adm1, se eu vier aqui e colocar em usuário e clicar em alguém, ele já dá pra gente aqui as nossas funções mostradas aí com as devidas senhas. Beleza? Então, feito isso, né? A aula de hoje foi o quê? Acertar a questão aí da grid, né? Vamos melhorar aqui, antes de terminar a aula, vamos estender um pouquinho, não tem problema. Vamos acertar o tamanho, né, dos widgets. O que são isso, os widgets? Deixar ela mais reta, né, deixar um pouco mais visível, porque se a gente vê, né, tá tudo torto, tá tudo feio lá. A gente não consegue enxergar certinho, né, o nome tá muito grande. Ó, perceba que aqui a gente tem que fechar, então vamos acertar essa questão aqui, beleza? Vamos lá. A gente pode fazer isso de algumas formas, tá? E a gente vai utilizar, obviamente, da mais fácil. Dentro da query cliente, a gente vai vir botão direito, Fields Editor, e aqui a gente está demonstrando todos os campos. Então aqui já dentro da query a gente já vai alinhar nas propriedades, né? Todo o texto centralizado. O nome ele vai ser à esquerda, tá? Porque são padrões, tá bom? Feitos aí. O nosso CPF eu vou colocar ele centralizado e o nosso telefone centralizado. Beleza? Então as colunas aqui já começam aí a ter um pouco mais de visibilidade. Aqui onde é
temos o display, né? A gente vai colocar código. Vou colocar código. Aqui, nome de cliente, eu vou colocar em display label, só nome cliente, tá? Ou pode ser só cliente, vamos deixar só cliente mesmo. Cliente. Aqui, CPF, vou deixar CPF. E aqui, Intel, vou deixar telefone. Tá? Então, a gente já normalizou alguns campos aí, né, dentro da nossa grid. Perceba que quando a gente coloca aqui na nossa grid, agora a gente já tem código, cliente, né, CPF e telefone. Perceba que eles também, ó, já estão centralizados, né? Ó, centralizado à esquerda, como a gente deixou. Agora falta a gente melhorar essa questão aqui, né? Diminuir os idits, deixar centralizados os nossos títulos, né? Então, vamos fazer isso aí agora, tá? Vamos fazer primeiro aqui, para a gente já terminar, a questão na query dos usuários também. Então, aqui vai ser, aqui dentro do nosso alinhamento vai ser centralizado. Nosso login, né, que é nome, né, nome será left, e a senha vamos deixar aqui também left, tá? Então o ID, aqui vamos deixar no label, né, display label, cadê o display label dele? Vamos deixar code, como no outro, padronizado. Login, vou deixar só login, e aqui senha, eu vou deixar senha. Beleza? Então, se a gente for lá agora e verificar, a gente vai ver que no usuário já deu até um probleminha, porque provavelmente a gente fechou query, então já vai estar fechado. Quer ver? Olha lá. É isso mesmo. Query login. Tem algum problema aqui que a gente fechou algum campo que a gente não podia fechar, tá? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Eu acho que é aqui que a gente errou. Tá? Vamos apagar todos esses caras aqui e vamos colocar add fields de novo e vamos acertar aqui de novo. Alguma coisa que eu mudei errado, tá, gente? Display format, código. Vamos fazer o login. Login vai ser left. Aqui display label. Login. E aqui em senha left também. Em display label senha. Vamos ver se a query está ativa. A query ativou normal. Então agora a gente já consertou e agora sim, ó. ID usuário não pegou, então a gente tem que ver por que que não pegou. Login e senha. Fields editor. É display format, né? Não é aqui que a gente quer mudar. É display label, que é no de baixo. Pronto. Agora vai estar certo lá, tá, gente? Não vou compilar para a gente não ficar perdendo tempo. Dentro aqui do data model, a gente já acertou. Agora, o que que a gente vai fazer? Aqui em alterações, a gente já viu, né? E já faz determinação da nossa grid aqui, certo? Então, o que que eu quero? Quando eu apertar aqui, ele já defina para mim os meus campos, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a minha função db funções ponto columns, tá? Eu vou definir que a minha coluna 0, né, que é o meu código, ponto title, ponto alignment, ele seja o quê? TA Center. O que que eu faço com isso aqui? Eu faço com que meu título da minha coluna 0 seja centralizada. Então, como eu sei que aqui são, né, dentro do meu cliente, vamos ver lá, são 4, né, campos, PM1, se eu colocar aqui em cliente, percebo que ele já até, né, fez aqui a centralização. Eu vou fazer 1, 2, 3 e 4, então eu tenho até o 3, lembrando que
meus índices começam do zero, eu vou pegar aqui, Ctrl C, 2, 3, 4. Vou trocar os valores aqui para ele centralizar todos os meus campos. Se eu não quero, por exemplo, colocar o do nome, eu só tiro do nome, tá? Caso contrário, eu deixo ele aqui. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero deixar eles em negrito. Então, eu vou também pegar o dbg funções, ponto, column, ponto, title, opa, columns, faltou aqui o ponto title, ponto, fonte, ponto, style. O que eu quero daqui? Aqui eu quero fazer com que ele receba o FS Bold. O que é o FS Bold? O FS Bold nada mais é do que o negrito. Tá? Então aqui agora eu vou pegar esse cara, vou fazer também 4 vezes, porque a gente tem 4 títulos, né? E vou colocar aqui 0, 1, 2 e 3. Feito isso aqui, eu já deixo ele em negrito. E agora a gente tem que acertar o alinhamento, né? O tamanho deles. Então, vamos fazer isso já. dbg funções, ponto, columns de 0, ponto, o widget é aqui que mora o rolê, tá? Eu vou deixar o código, que ele é bem pequenininho, né? Com 50 widgets, que é 50 pixels, tá? E eu vou fazer isso, claro, para todos os meus campos. Então, 0, 1, 2 e 3. Aqui faltou um. E cortou. O nome eu vou deixar um pouco maior, vou deixar com 150. O outro, né, que é o CPF, vou deixar com 100. E aqui o telefone, vou deixar também com 100. E agora a gente vê. Isso daqui é um trabalho um pouco mais manual. A gente tem que ver e ver se está bom. Se tiver bom, a gente deixa. Se não, ó, ele ainda ficou muito grande, né? Não ficou. Ah, não. A gente não tinha atualizado ele aqui. Perceba que a gente ó, já diminuiu bem. Ficou a questão aqui. O telefone, né? E o CPF ficou bem bacana o tamanho deles. Não ficou espremido, ficou legal. E aqui agora, ó, eu vou aumentar o campo nome, né? Para tirar esse espação aqui. Então, tá 150, eu vou jogar um 200, né? Para ver se ele fica bacana, tá? Vou colocar aqui 200, ADM1 e vamos ver se agora ele tá. Ó lá, dá até para aumentar mais um pouquinho, né? Vamos deixar 215. Feito isso, vamos acertar já que quando a gente abre, né? Ó, cadê aqui? Quando a gente abre, ele não tá acertando, né? Então a gente já faz isso aqui também. Vou fazer aqui para 215, que eu acredito que vai dar certo. Então, quando acontecer isso, eu já vou deixar também dentro do meu form create essa configuração da minha grid, tá? Eu poderia fazer uma função, né, dentro aqui de funções, alimentando essa questão. Vamos fazer dessa forma? Então vamos lá fazer dessa forma para ficar aí bacana e a gente não ficar reescrevendo muito código, tá? Então dentro aqui, né, eu vou escrever procedure como que eu posso colocar o nome aqui? Vamos fazer uma configura grid, tá? Configura grid, tá bom? Só isso mesmo. Vou dar Ctrl Shift C, ele já vai criar para mim lá, tá? Feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui dentro do meu alterações e vou pegar esse cara aqui, ó, né? Ctrl C e já vou copiar ele dentro de funções ali, ó, tá? Por que que ele não está achando esse cara aqui? Porque a gente não está usando ele, né? Então vamos pegar aqui função, vamos dar um uses e vamos usar o alterações, tá? Feito alterações,
a gente vai ter que ver aqui, gente, como que a gente vai fazer. Ctrl X, deixa eu pegar esse cara aqui, colocar ele para cima. Vamos tirar esse uses daqui. Opa, esse ponto e vírgula aqui que tá dando pau. Certo. Tá. Por que que ele tá dando pau aqui? Porque ele não reconhece, né, esse componente aqui. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente vai ter que colocar aqui na nossa procedure um parâmetro, tá? Informando qual é o componente que a gente vai colocar. Então, eu vou colocar aqui, né, um grid. E esse cara, esse grid, né, vai ser do tipo tdbgrid, tá? E deu pau, óbvio que vai dar, porque se a gente olhar aqui no uses, a gente em nenhum momento está utilizando a biblioteca do uses de uma grid, tá bom? Como que eu verifico isso? É tranquilo, eu venho aqui, ó, dentro do design, tá? Dentro da minha grid, né? E se eu vier aqui dentro da nossa grid, eu tenho, grid não, perdão, dentro da nossa tela, a gente tem aqui, dentro dela aqui, qual é o nosso componente nome dado e a biblioteca dela. Se eu der o Ctrl aqui, ó, e apertar o Ctrl, né, e clicar, eu vejo que ela é uma classe dbGrid que ela tem que ser declarada pelo VCL dbGrids. E se a gente olhar aqui, a gente não tem esse cara. Então, o que eu vou fazer? Vou declarar vcl.dbGrids. Tá? Perceba, né? dbGrids. Será que eu escrevi errado? vcl.dbgrids. Tá. Então, vcl.db, né, gente? Não bd. dbGrids. Olha lá. Já caiu por terra o nosso errinho aqui. Beleza? Só que aqui ainda vai estar dando erro, né? E óbvio, porque a gente tem que passar o nosso carinha aqui, o nosso grids para cá. Então, vou colocar aqui o nosso grid. Beleza? Então, agora voltando aqui no alterações, né? A gente, ao invés de fazer dessa forma que nem a gente está fazendo aqui para o cliente, o que que a gente pode fazer, né? Aqui eu estou até no Form Create, ó. Eu posso apagar esse cara aqui, eu vou dar um Ctrl, né? Vou deletar mesmo. E o que que eu vou fazer? Eu vou atribuir aqui uma variável do tipo grid, tá? E esse cara, ele vai ser do tipo o quê? tfrm, que vai ser do meu tipo, né, da minha funções aqui, que já está chamada dentro da nossa... Opa, tá mais para baixo. Aqui, ó, né, que já está chamada dentro aí da nossa tela, tá? Então, eu fiz aqui o nosso grid do nossa classe, funções, né? E eu vou chamar aqui, então, grid, ponto, perceba que eu já tenho o configura grid, né? E o que que ele pede? Pela nossa configuração, a gente só está pedindo o objeto. E qual é o objeto? O nosso db grid funções, tá? Então, aqui embaixo, ao invés de eu fazer todo esse rolão aqui, eu vou apagar e eu vou simplesmente fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, pegar dentro do meu contexto, grid, ponto, né? Ah, Jasper, deu erro. Por que que deu erro? Claro, porque a gente não declarou a nossa variável aqui de grid, né? Vamos facilitar essa ideia, vamos pegar essa var aqui, ó, e tornar ela pública, né? Então a gente vem aqui, torna ela pública e agora a gente consegue enxergar ela tanto no nosso form create, né? Vamos tirar esse var daqui porque ele está dando um erro. Ele não está configurando ali, hein? Ó, ele não está pegando. Então, vamos deixar do jeito que estava mesmo, né? Vamos dar uns Ctrl Z da vida aí. Não vamos procurar entender agora. Depois a gente, em outras ocasiões, a gente tenta entender e eu trago para vocês por que está dando esse erro. É incomum, a meu ver, tá? Mas vamos deixar aqui
Então, e aqui a gente dá um configura grid e passa o db funções, tá? Então perceba que aqui dentro das funções a gente passa, né, o alinhamento dele e aqui a gente só busca a nossa grid, tá? Então se eu der o play, ADM1 e clicar, perceba que ele já está todo alinhado, né? E agora só falta a gente fazer o mesmo com o usuário, tá? O usuário a gente tem aqui, né, login, código, login e senha, tá? Então, para a gente criar aí para o nosso usuário, né, a gente vai vir em funções e vamos configurar aqui, ó, mais uma procedure, né, de configura grid, vamos por conf grid de aqui uso e aqui em cima a gente coloca cli, tá? Vai dar um pau, mas a gente acerta ali depois. E aqui eu vou copiar toda essa ideia, tá? Vou deixar então aqui configura gli, tá? Eu vou dar aqui um Ctrl Shift C, né? Para ele criar para mim o configura usuário, tá? Quando eu acertei aqui, gente, eu coloquei só para ele acertar o nome da nossa procedure, tá bom? Isso, talvez, né? Vamos ver se vai dar pau aqui, que a gente está chamando, opa, dentro do design, dentro do form create, aqui ó, configura grid de cli, né? E aqui também de cli, que a gente alterou o nome da nossa procedure. Então, vindo para cá, agora eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa, né? Só que agora para login, senha e usuário. Eu vou copiar e colar de todo mundo aqui, ó, tá? Da última grid. Só que a gente já sabe que é login e senha. Então, código, login e senha. Então, o 3 já não existe. Então, apaguei o 3. Agora, eu vou vir aqui nas nossas alterações, vou copiar esse cara, e aqui é onde tem o do CLI, eu vou colocar uso, né? Porque eu estou pegando, ao invés de eu configurar ele como cliente, eu estou configurando como usuário. Vamos ver se vai dar certo. ADM1. Quando eu clico aqui, ele já configura todos para cliente. E se eu clicar aqui, ele já configura também. Só que ficou pequeno, né? A gente pode aumentar aí bem o campo de, de login, tá? A senha, pode até aumentar um pouquinho da senha também. Então, vamos lá aumentar. Aqui, dentro de funções, a gente aumenta aqui para 280 e aqui para 120. E vamos ver como é que fica. Dentro da função ADM1, aqui, e usuário aí. A gente pode aumentar, né, um pouquinho aqui, ó, para a gente tentar deixar mais ou menos essa distância igual tá de usuário, de cliente, perdão. Então vamos aumentar aqui um pouquinho mais o campo de usuário, tá? Tá 120, vamos deixar 140. E vamos ver como que vai ficar. ADM1 aqui, usuário. Olha lá, ficou bem bacana. Então perceba, né, que a gente já fez aí e deixou tudo bonitinho a questão até de verificação da nossa grid. Quando a gente clica, ele já volta para cima. Quando a gente clica, ele já coloca tudo para cima, tá? Na próxima aula, então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa questão do indicado aqui, né? Que a gente vai ter que alterar aí o banco, alterar a tabela, fazer a grid para depois puxar aqui, beleza? Galera, se vocês não entenderam, essa aula foi um pouquinho mais extensa, né? Voltem aí, dêem uma olhada novamente. Se não entenderam, deixem aí nos comentários que eu faço, que eu respondo aí para vocês na medida do possível e como eu conseguir ajudar vocês. No mais, aquele pedidinho de sempre. Compartilhe o canal, se inscrevam, ativem o sininho para dar, né, seguimento aí às nossas aulas do Projeto do Barbeiro. E do mais, eu vou deixar na descrição do vídeo um curso aí do Delphi para iniciante, meu, né, que eu faço para vocês e que vocês com certeza vão conseguir fazer um projeto como esse aí, se vocês adquirirem ele mesmo.
ok? Se vocês comprarem agora, vocês ainda terão 20% aí de desconto, beleza? Do mais, eu agradeço. Até a próxima.